Fala galera, nós estamos ao vivo no Firecast, o podcast que tem um novo conceito de conversa. Muito bom dia pra você e eu tô aqui como sempre com meu mano Gabriel. Fala aí, Biel. Fala, irmão, como é que tá? Tudo bem? Muito bom dia pra essa galera que nos acompanha. E aí, como é que tá a expectativa pra essa mesa de hoje? Cara, feriadão, um dia perfeito pra gente trocar uma ideia, um dia perfeito pra gente... Sol saiu. Graças a Deus, Graças a Deus, né, mano? Aqui tá frio, né? Tem um amigo meu Como aqui, sempre. Como sempre, aqui Tem um não amigo muda. meu me olhando aqui. Mano, aqui é sempre Ambiente climatizado, geladinho. já estamos falando do nosso patrocínio aqui. E aí, irmão, fala aí como é que você tá, cara? Tô Tranquilo? bem, o Fluminense ganhou ontem. Isso que eu ia falar, cara, isso que eu ia falar. Golaço do Marcelo. Porque eu lembrei, mano, que o Frazão reclamou. Toda vez que vocês falam Fluminense, vai falar de quem, irmão? Alô, Frazão, tá faltando tu aqui, pô. a gente tava esperando, dormindo, a gente tava tentando. Tu viu o golaço? Eu vi, mano. Sangue de Jesus tem poder, mano. O Cano, do mesmo tempo que mete gol, ele faz assistência, irmão. Fera. Não tem jeito. A gente tá recebendo hoje aqui, mano, um profeta de Deus, um homem ilustre, pregador, ensinador, pastor Lucas Narciso. E aí, mano, como é que você tá? Tranquilo, cara? Melhor agora. É isso aí. Pastor Lucas, prazer receber o senhor. Mentor, homem de Deus, pastor, casado, a esposa tá ali. Não tá? Digníssimo. Qual o nome da Digníssima. esposa? Reverenda A gente não Lohane. perguntou Reverenda o nome da Lohane. esposa do pastor até Falou agora. Tá agora. aqui no bastidor de mó tempão. Reverenda Lohane. Lohane. Tá ali. Deus abençoe a pastora e prazer receber o senhor. Muito obrigado. Prazer meu, já era fã de vocês e hoje eu tô aqui com cumprimento de promessa. Subi muito monte. Fiquei acampado 120 dias e hoje Deus ouviu minha oração. E tô no Firecast, gente. Tô ficando chique. Os convidados vêm aqui falar isso e a gente fica feliz, né, mano? E aí, como é que você tá, mestre? Fala aí. Pô, melhor agora, cara. Foi uma alegria. Obrigado pelo convite. Tô aqui à disposição. correria, Pronto. pastor, nas agendas aí, Correria. Não só nas agendas, mas também na vida. como pai, né? Esposo. A gente tem uma filha de 1 ano e 7 meses que exige muito tempo e dedicação, mas tá dando certo. 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. A princesa da casa. Reverenda Louise. Aí, tá vendo? Até o nome é nome de crente, viu? Nome de Louise. crente, já é missionária. Não é Luísa. Luísa é pobre. É né? Louise, gente. É pô. francês. Pelo amor de Deus, gente. A minha esposa tem uma fala requintada, né? Então. Ela quer ser diferente. Não podia ser de outra forma, Não, né? e a irmã dele é Luísa, mano. Ele tá falando isso. O nome da irmã Luísa Luísa. é Nascido em Austin, Nova Iguaçu, sabe como é que é, né? Pouca cultura. baixada. E aí, foi difícil pra chegar, mestre? Foi tranquilo? Certíssimo, deu certinho. Rapidinho, aqui né? vocês estão muito bem localizados, do lado da Dutra. Tá ótimo. Bom, graças a Já Deus. faz esse corte, tá? Pra divulgar o estúdio. Isso aí. Você levou quanto tempo? Eu quero uma comissão. Né? Conseguiu fazer quanto tempo de lá pra cá? Foi bem rápido. 40, É de onde? 40 Pastor minutos, Nilópolis. Nilópolis. Eu trabalho ali perto. 40 minutos. Benção, graças a Deus. E aí, mestre, como é que tá as correrias aí, a caminhada, as agendas? Conta pra gente aí. Cara, tá indo, né? Tá gradativo. Graças a Deus, Deus tá abençoando esses últimos dias e estamos aí. Pastor Lucas, a gente te acompanha lá no Instagram já há algum tempo, né? E já era um desejo nosso trazer o senhor aqui. Meu Deus. A gente só ficava entendendo como é que faz. O cara tem uma agenda concorrida demais, Meu até Deus. achar um tempo pra Pra estar achar aqui um tempo na agenda. no Fire, né? Isso aí é demagogia, gente. Não é demagogia, gente. Vocês entram lá no Instagram do homem que vocês vão ver. Meu Deus. E a gente queria entender, pastor, como foi um pouco do seu início no ministério, início na vida que o senhor leva como ministro do Evangelho do Senhor. Também que o senhor tem uma mentoria, que a gente vê lá, o senhor tem é curso que fala? Uma mentoria que o senhor passa? É uma mentoria que está em projeção. Que tá em Eu tenho projeção. livros, eu tenho 4 livros publicados Então, e esses livros se tornarão futuras mentorias. muito bom. Quais os nomes dos livros, mestre? Só pra deixar frisado. E Ministério depois dos Precoce. nomes, conta pra gente como é que o senhor iniciou nessa caminhada. Vamos lá. Ministério Precoce, que foi um livro de uma autobiografia, né? Eu conto um pouquinho da minha trajetória nele. Sim. Liderança, superando seus próprios limites, que já é um assunto mais pesado no que tange a liderança, formar discípulos. Projeção Ministerial, que é o queridinho de todo mundo. É um livro que já está com mais de 2.000 cópias vendidas, né? Legal. E agora eu vou lançar um próximo, que é de coautoria com outros autores, que a gente vai falar de fé. A fé no âmbito geral. Eu, por exemplo, vou falar, a fé impede de você conhecer teologia, porque tem gente que coloca as duas coisas de forma distinta, né? Sim. A fé não impede a teologia, mas a teologia agrega na fé. Então,
Esse livro de coautoria a gente vai lançar agora em outubro. E tem um livro que é Ministério versus Chamado, que também está em e-book. E você que quiser, entra no meu Instagram, porque ele está gratuito. Caramba. Você pega lá no link da biografia e você vai acessar 2 livros em e-book que eu deixei gratuitamente para todo mundo acessar quantas vezes quiser. Então eu vou ser o primeiro. Tô indo lá O no primeiro, Instagram. o primeiro Agora. livro me chamou mais atenção, mestre. Esse daí da... Como é o nome? Ministério Precoce. Ministério Ministério Precoce. Precoce. O que fez o senhor entrar por esse caminho? Ah, mano, vou escrever um livro. É por causa da minha própria jornada. Eu comecei com 13 anos. 13 anos, no dia 10 de outubro de 2007, eu estava pregando. Me Caramba, batizei pastor. 3 dias antes, 3 dias depois eu estava pregando. Então, como eu passei e hoje eu tenho mais da metade da minha vida pregando, eu me considero como um ministério precoce. Né? Eu tenho 30 anos de idade. Mesmo não parecendo, tá, gente? Porque eu morei muito perto da praia e a maresia me deteriorou. Mas, ou seja, de 30 anos, 17 é pregando. Então eu não tive aquele tempo de soltar pipa, de jogar Sim, bola. sim. Foi totalmente dedicado Foi dedicado ao a altar. isso. Eu não me arrependo. Tem muitos pais que privam uma criança de se dedicar à obra de Deus achando que vai intervir no crescimento da criança. Sim. Não é, meu filho tem que ficar brincando, porque está na idade de brincar. Eu já tinha uma maturidade, então eu vou me dedicar ao evangelho. Comecei a pregar. A primeira vez que eu preguei, na verdade, não foi nenhum convite. Foi uma forma que eu mesmo me coloquei para pregar. Ah, tá faltando um pregador. Tá, tem eu aí, aqui, gente. Tô aí. Maneiro. Ah, irmã, mas você prega? Eu falei, nunca preguei, mas posso iniciar. A minha primeira pregação foi um desastre. 15 minutos que eu falei do cego Bartimeu. Daqui a pouco, mais 5 minutos, eu falei Testar. sobre uma parábola do João Rio Pelarim. Ficou horrível. Eu ouvia muito essa, hein? E no final, eu ainda tentei cantar o hino Diante do Trono. Meu Jesus. E eu comecei o hino pelo final. A igreja começou a cantar mais alto, aí eu percebi que eu estava completamente errado. Imagina assim. Aí eu, em vez da igreja me acompanhar, eu que acompanhei a igreja na hora de cantar. Foi horrível, gente. A segunda vez que eu preguei, eu não sabia o que era a palavra devocional. Lembra que na época da Assembleia tinha muito isso? O Sim. pregador valia uma palavra devocional, ele ora e devolve o microfone. Exatamente. Aí vem as oportunidades, Não podia depois explanar, né, pastor? pode falar nada. Lê o texto, ora e devolve. Eu não sabia o que era isso. O culto Pregou. iniciou, aí veio palavra devocional. Aí eu, tá bom, não sei o que é isso. Eu li o texto e preguei. Meu Jesus. Aí o culto ficou todo invertido, porque a pregação, em vez de ser o final, foi o começo. Aí teve a pregação, foi minha, e depois os louvores e encerrou o culto. E quem ia pregar no caso? Eu que ia pregar. Ah, você que ia pregar. Só que eu não sabia o então que era a palavra entendi. devocional. Entendi. Eu pensei que já era pregação. Falei, essa igreja tem uma liturgia diferente. Começa pela pregação, depois aos louvores. Normalmente é ao contrário, né? Eu já passei por Exatamente. isso já, cara. Mano, eu já fui- passei um perrengue desse aí mais proposital. Tava lá na agenda e o pastor falou assim, pô, varão, Deus tocou no meu coração. A gente vai inverter. Eu vou dar o tempo da palavra primeiro, depois os cantores vêm e cantam. Aí eu pensei comigo, foi Deus que tocou no teu coração? Não, pastor, pra fazer isso não. O cara me deu pra pregar. Perrengue, luta. Não, eu passei na questão de... O pastor pediu pra eu dar a palavra devocional. Achei estranho, cara. Eu sendo pregador, ele me pediu pra dar a palavra devocional. É só para você ler e orar. Então eu li e orei. Eu li o mesmo texto que eu ia pregar. O texto Mas é do isso. tema. Ah, então tu ia pregar no mesmo culto? Ia pregar, pô. Fui atender uma agenda, não entendi. Comeu 2 fatias do bolo, né, profeta? Não entendi. Mas na Assembleia tinha muito isso, cara. É. Você lia o texto que você ia pregar. Aí a gente lia depois de novo. Aí cumprimentava o povo de novo. Ainda bem que acabou isso, né? Porque senão ia rolar muita gente. Tá melhorando, né, pastor? Graças a Deus. Então, Mas teve aí- auxílio, mestre, pra escrever? Alguém ali auxiliou e tal? Cara, instruiu? não tive. Até porque as pessoas que eu andava, cara, ninguém tinha livro escrito. Uhum. Mas eu já tinha o hábito de escrever e percebi que eu tinha uma facilidade para escrever. Legal. Aí fui começar a rascunhar. Tanto que os primeiros livros que eu fiz foi no celular, Sim. bloco de anotações. Cara. Eu não tinha computador, não tinha um tablet. O que eu fazia? Anotava, depois eu ia para Lan House, passava tudo. Pegava, ia digitando na Lan House, passava dias digitando, porque tem que ser tudo no Word, né? Para depois você mandar para a editora fazer aquela diagramação, fazer aquela revisão teológica.
Então foi assim, foi um início difícil, mas é aquilo, gente. Se você não der o primeiro passo, você nunca vai sair da estaca zero, né? Exatamente. Então, a gente vai dar o primeiro passo, sem recurso nenhum. Tem gente esperando recursos para dar o primeiro passo. Gente, você nunca vai ter recursos para dar o primeiro passo. Primeiro você dá o primeiro passo e gradativamente os recursos vão surgindo. Hoje a gente tem até site que faz livro, né? Isso que eu ia falar. No estalar de dedos. Você coloca lá o título, lá, eu quero desenvolver 10 métodos para criar uma criança no Evangelho. Vai aparecer lá, cara. Só que, poxa, perde a identidade. Perde a autenticidade. Você vai ler e vai perceber que não é o autor que escreveu aquilo. E você percebe isso. Sabe uma estratégia que estão usando agora? Por exemplo, tem muitos mentores aí que dão palestras em vídeo e consegue transformar o conteúdo em livro. Transcrição. Eu acho uma estratégia bem interessante. É boa. O processo até o lançamento do livro, pastor? Até a edição que fala? Edição, diagramação, revisão. Isso, tem até o tudo. livro está pronto para ir para a mesa do consumidor. Publicado. A publicação de um livro. É muito demorado? Tem demorado todo um processo até e chegar. é muito gasto. É mesmo. Quando você faz uma autoria independente, você arranca com tudo. Depois que as coisas vão indo... Aí começa o retorno. Aí as pessoas começam a perceber que você vai se destacando nisso. Aí daqui a pouco, não, poxa, pode fazer que a gente vai patrocinar. Aí vem aquele negócio, né? Porcentagem de um, porcentagem de outro. Fica algo mais profissional. Entra também a parte de editorial. As editoras que fazem parte da venda do livro vão começar a querer. Poxa, eu quero o livro do Gabriel, quero o livro do Fernando. É um livro de peso e tem potencial para se destacar. Então a gente vai investir aqui em publicidade. Aí coloca nas lojas. Né? O Thiago Brunet hoje, quando vai lançar um livro, já tem 100 mil cópias espalhadas pelo Brasil inteiro. Caramba. Por causa do nível que ele conseguiu atingir. Então quando você começa, cara, não tem nada disso. Nada disso. Sem contar que até que chegar a um nível de credibilidade pra galera ir lá e comprar o conteúdo que você publicou. E você vai gerar uma autoridade. As pessoas vão te olhar como autoridade. Porque uma coisa, as pessoas te olharem como um pregador. Uma coisa, as pessoas te olharem como um pregador e um escritor. Querendo ou não, quando a pessoa vai me ver pregar, ela não quer só aquele momento profético, avivalista. A pessoa também quer conhecimento. É isso. Porque meu nome está atrelado também a um escritor. Por mais que não seja de peso, mas tem uma autoridade sobre isso. Tanto que já teve eventos que eu fui não por ser pregador, mas por ser escritor. Gera muito valor o lance da escrita. Gera. Ontem mesmo eu preguei num congresso de família que ganhei uma moção de aplausos. Eu vi no seu story. Viu? Então, porque são lugares que o escritor que me conduziu, não foi o lado pregador. Entendeu? Uma escola bíblica de obreiros, EBOL, uma palestra para líderes, você ser convidado para ter coautoria em outros livros, você pega o teu nome junto com autores renomados, isso agrega muito. E isso aí é muito do lance da construção, né, pastor? Você construiu esse legado através do conhecimento, do estudo, da dedicação, até chegar ao ponto de ser reconhecido. 17 anos nisso. Meu primeiro livro eu tinha 18 anos, cara, quando eu lancei. Tem muita coisa que eu vivenciei entre meus 18 e 20 anos que a galera tá vivenciando agora. Sim. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas tiveram esse insight agora. Entendeu? São pessoas que nessa época estavam jogando bola, jogando Free Fire, curtindo GTA. E eu tava já com a mente aberta para essas coisas. E comecei a desenvolver. Meus 18 anos em diante eu já estava vivendo muita coisa que a gente está vivendo agora. Eu não tinha nem noção de onde Deus me levaria, mas já estava querendo tirar passaporte, mesmo sabendo que eu ainda não tinha um convite internacional. Aí vou lá, tiro o passaporte, aí veio o convite. Porque tem a gente esperando o convite chegar para depois tomar a iniciativa. Toma a iniciativa antes, cara. Põe o pé antes de aparecer o chão, né? Não é você fazer depois que já apareceu. É fazer antes que apareça. Então comecei a fazer isso. Preguei na igreja Assembleia de Deus de Belém, a igreja centenária, eu tinha 20 anos. Que legal. É uma igreja histórica com mais de 100 anos de tradição. A mãe, pastor? A mãe, igreja mãe. Aí comecei. E para quem não sabe, o Trovão, pastor João Trovão, teve um auxílio nisso. Me auxiliou bastante nisso. Por quê? Porque a primeira pessoa a levar o Trovão para viajar de avião fui eu.
O Trovão nunca tinha entrado dentro de uma aeronave. Sim. Nunca. Famoso Isso- pássaro de ferro. Ele fala assim, toda vez que ele vai viajar, gente, é Já pássaro de estamos ferro. embarcados aqui no Pássaro de Ferro. mas Pastor quando- Trovão, vem. Quando não era o Pássaro de Ferro, era um carro que ele tinha preto, não vou falar a marca, mas era um carro preto que ele tinha, ele colocava assim, Nego Drama. Já dentro do Nego Drama, no destino a tal lugar. Então ele já tinha esse... Ele já gostava. Ele morava em Nova Iguaçu, eu vou para São João. Já dentro do Já Nego dentro do Drama, Nego indo para Drama. São João de Meriti. Então, a primeira pessoa a levar ele para andar de avião fui eu. Aí eu tirei ele do Rio de Janeiro para pregar em São Paulo. A gente ficou 10 dias pregando lá juntos. Ele nunca tinha andado de avião, ficou maravilhado. Naquela época que ninguém conhecia ele, porque uma coisa é você ser amigo de alguém depois que já está projetado. Sim. Quando está em projeção, aí é diferente. Alguém olhar para você e dizer, hoje você não tem nada para me oferecer, mas eu vou estar contigo, eu vou estar te auxiliando. Eu vou me conectar a você. E depois que as bênçãos vierem, eu vou usufruir. Mas por enquanto não tem bênção nenhuma, é só Sim, vento. Isso é muito bom. É só vento. Então eu fiz isso. Uma passagem de R$90. Rio de Janeiro, São Paulo. Vamos lá. Semeei. Ele ficou tão grato que depois de 3 anos ele disse assim, agora é minha vez de semear. Só que agora você me tirou do estado, eu vou te tirar do país. Vamos para a Europa pregar comigo. Então, olha o poder de uma semente. Não. De algo que eu não tinha noção disso. Eu conheci ele pregando na periferia. A gente pregava junto nos eventos e não tinha noção de que aconteceria tal coisa. Então, me conectei e comecei a amadurecer bem rápido. Comecei a desenvolver o meu chamado. Porque eu entendo uma coisa, gente. A plenitude de alguém, ela só é definida quando a pessoa consegue atingir o seu propósito. Enquanto você não atinge o seu propósito, você vai viver, mas não vai deixar um legado. Ninguém vai olhar para você e vai dizer assim, cara, eu quero ser igual a ele. Porque você só está existindo. Você só está vivendo. Você não está cumprindo um propósito. Eu até falei disso em um outro podcast, que quem não cumpre o propósito não deixa legado. E o que é legado? Legado é continuação. Eu iniciei, mas o propósito não vai morrer junto comigo. Quem vem após mim vai dar continuidade. Tem gente que está levando o propósito para o caixão, levando para o cemitério. Por quê? Porque tinha esse propósito, mas não executou ele. E eu falo de plenitude de propósito nos 3 níveis de propósito que existe. Não sei se vocês sabem, mas existem 3 níveis de propósito. E quando eles são atrelados, concretizados, a pessoa consegue atingir uma plenitude de vida. O primeiro nível de propósito é o propósito global. Ele está facultado a toda a raça humana. Todo ser humano está facultado a esse propósito global, que é de reinar e governar sobre a terra. Lembra do que Adão recebeu como ordem de Deus de ir dominar, de reinar, nomear, colocar respaldo em tudo que já existe? É domínio sobre tudo isso. É um propósito global. O segundo propósito, eu olho para o propósito da dor. Ele é um pouco mais pesado. Porque uma dor vencida, superada, te dá autenticidade para você ajudar outras pessoas a também viverem e a superarem do mesmo jeito que você viveu e superou. Uau. Você tem alguém que era viciado, a pessoa se libertou. E agora essa pessoa tem como propósito da dor ajudar outras pessoas que são viciadas também a saírem dessa vida. Famosa dívida de gratidão. Dívida de gratidão, porque uma coisa é eu que nunca cheirei, nunca roubei, né, me converti muito cedo, então não passei por isso. Eu falar de alguém, cara, vai lá se libertar da droga. Uhum. Eu não sei como é difícil. Sem experiência nenhuma. Eu não tenho dependência química disso, nunca tive, então eu não vou ter a autenticidade para falar disso. Mas chega alguém que viveu 15 anos na cocaína, refém da cocaína, e fala, cara, eu consegui, estou há 10 anos limpo. Essa pessoa, ela vai ganhar uma autenticidade e também uma obrigação diante de Deus de ajudar outras pessoas a vencerem do mesmo jeito que ela venceu. Ela vai dar tanto técnicas como também a parte divina. A parte técnica é sai de perto de pessoas que são viciadas. Porque não tem como, cara. Se você quer largar um vício, não tem como você andar com gente que está no mesmo vício. Ambiência, né? A ambiência. É o ambiente que vai nutrir isso na pessoa. Então, quando a pessoa tem uma dor vencida, ela recebe autenticidade e autoridade para ajudar outras pessoas. É o propósito da dor. O terceiro propósito é o propósito específico. Esse propósito é o que Deus
deu de direção para cada indivíduo de forma única. Todo ser humano tem um propósito específico. Qual é o meu propósito? Para que eu nasci? Qual é o motivo de eu estar na Terra? O que é que eu faço se eu deixar de fazer vai causar prejuízo? Porque você pode ter nascido, eu não sei vocês, mas eu tenho uma irmã que não vive o propósito que eu vivo, porque eu tenho um propósito específico. Meu pai, ele é irmão de 26 irmãos, porque a minha avó teve 27 filhos. Caraca. Mistério, hein? O meu bisavô teve 66 filhos. Claro que de mulheres diferentes, né, gente? Meu bisavô, ele pulava muito a cerca, 7 mulheres diferentes, 66 filhos. É filho, hein, pastor? Por mais que todos tenham nascido na mesma casa, tenham o mesmo sangue, cada um tem um propósito específico. Exato. E um não vai atingir o mesmo nível do outro. Não é questão de um melhor do que o outro, não, gente. São níveis diferentes. Porque quem nasceu para ser empresário, por mais que queira ser pastor, está fora do propósito. Ah, mas eu estou fazendo algo legítimo, estou fazendo algo para Deus, mas está fora do teu propósito. Então, quando você encontra esses 3 níveis, uma clareza, e você atrela elas, você consegue uma plenitude de vida. Aí você vai andar motivado, não somente por motivos bons, mas por uma causa. Porque tem gente que só gosta da motivação, mas não gosta da causa. Perfeito. O que vai fazer você passar ano, entrar década, sair década e continuar, não é o motivo, não é a motivação, é a causa. É a causa. A causa que o próprio Jeremias disse, como que eu vou parar? Porque todas as vezes que eu tento sair do meu propósito, a causa me arde nos ossos, ao ponto dos meus ossos fumegarem, e eu não consigo me desvincular disso. Ezequiel está tendo a pior fase da vida, e Deus ainda mata a mulher dele e diz assim, já que ela era uma pedra de empecilho para você cumprir o teu propósito, eu tiro ela de perto de você, mato ela para você viver o teu propósito. É um propósito específico. Porque tem gente pensando que o propósito vai ser um convite belo, né? Vem Deus com um buquê de flores, uma caixinha de Ferreiro Rocher dizendo assim, meu filho, vem cumprir um propósito aqui. Não, gente, o propósito é iniciado no sofrimento. Então, quando você atinge esse propósito de reinar sobre a terra, de vencer dores e ajudar as outras pessoas a vencerem, e cumprir o propósito específico que você tem, que Deus designou só para você e não vai ser transferido para mais ninguém, você consegue uma plenitude de vida. E desde o início do seu ministério, o senhor já tinha essa visão, pastor? Que essa visão desses níveis, não. Foi gradativo. Sim. Foi gradativo. Tanto que tem coisas que vão vindo com a caminhada, cara. Tem vai aprendendo com a estrada, né, pastor? Apanhei muito. E apanho até hoje. E toda vez que eu apanho, eu tenho uma oportunidade. Ou de me chegar para mais perto de Deus, ou me desviar de vez. Verdade. Porque toda dor é isso. É uma oportunidade que é gerada. Ou você se chega para perto de Deus, ou você se afasta dele. Muito bom. Toda dor é essa. No nosso subconsciente, nós deveríamos entender isso. São os métodos que Deus usa para te aproximar daquilo que ele tem para você. Né? E afastar quem não quer de verdade. Já que você não quer de verdade, então se afasta de vez. Porque viver de aparência não dá. Exatamente. Eu já vi gente que na dor ficou melhor, né? Gente que por causa de um sofrimento, a pessoa disse assim, cara, eu tô errando nisso, então eu vou melhorar, e a pessoa alavancou, cara, desenvolveu. Mas eu também tenho pessoas perto de mim que na mesma dor que um conseguiu superar e subir um nível, tem gente que na mesma dor pega a dor, coloca ela como uma bengala e vive dela diante de todo o restante de vida. Tem gente que na dor cresce, tem outro que na dor diminui. Estaciona, né? Paralisa. Muito bom. É bloqueado. Você que vai determinar. A oportunidade é essa. Ou você vem para Deus ou você se afasta de vez. São dois caminhos. Ou você vem ou você sai. E é uma linha muito tênue, cara, que divide isso. Muito tênue. Por quê? Porque é aprendizado. E aprendizado às vezes não vem nítido, não vem claro. Mas Deus está te dando ali capacidade, Deus está te dando autenticidade. E o melhor de tudo, Ele está te dando armadura. Para quê? Para que você vá, mas não vá como como que eu posso falar? Uma pessoa iludida, né? Sim. Eu vou achando que vai ser moleza. Não, você vai armado, cara. Exatamente. Você vai capacitado para isso. Tanto que a igreja apostólica, Jesus, quando fez a sua ascensão aos céus, né, ele ressuscitou, ficou 40 dias peregrinando,
Aí vai ser assunto aos céus. 2 promessas ele deixou. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. É uma promessa que Jesus delegou à igreja que eles receberiam poder, uma unção, uma capacidade. Só que esta unção, Jesus também vai advertir na segunda promessa. Não é para vocês dizerem, eu tenho unção, eu sou capaz. É para vocês suportarem o período de perseguição que vai vir. Então toda unção, Gabriel, toda unção, Fernando, ela está atrelada ao momento de perseguição. A perseguição não vem antes. Primeiro vem a unção, porque ela que vai te dar armaduras para vencer a perseguição. É Jesus dizendo, eu vou derramar poder. O Espírito Santo, que é o outro Consolador, vai vir sobre vocês. E o outro Consolador aqui, ele tem um aspecto da mesma essência. Ele dizendo, a mesma essência que eu tenho, o meu Espírito também tem. Se eu puder curar, ele também pode. Se eu fiz milagres e prodígios, ele também vai fazer. Então esse Espírito que vai descer sobre vocês vai te dar unção, capacidade, poder. Vocês vão, mas não vão emocionados, não vão iludidos. Vocês vão conscientes que essa unção vai ser acompanhada por um período de perseguição. Caramba. Aí, e detalhe, só tem como entender os 3 depois que você entende o último, que é mais difícil. Por que o último é mais difícil? Porque ele é específico. Exatamente. O último não vem desenhado, o último não vem como, é intransferível. Como um pedido, igual ele falou, com um buquê e uma caixa. Não tem. Parece que os dois anteriores são um preparo não, são pra global. você. Os 2 anteriores são global, mano. Então, mas que é governar e o da dor. Você vai sempre ter autoridade para falar sobre alguma dor. Exato. É o governo e a dor te prepara pro seu chamado específico, né, mano? Só tem como entender os 3 depois que entende o último. Terrível. Quando você começa a exercer o último, aí você entende o porquê você passou pelos 2 primeiros. Passou, exatamente. É a resposta do processo que você passou antes de chegar no último. É isso aí. Isso é bom, hein, mano? Muito bom. Isso aí eu vou guardar pra mim a vida inteira. Vou escrever um livro sobre isso ainda. Você tá pegando essa mentoria ao vivo que vocês estão tendo aqui, gente? Firecast é isso aqui, já falei pra vocês. Pega esse link, gente, compartilha que tem muita coisa boa vindo aí. Galera, ó, já vou fazer um pedido aí. Se inscreve no canal, a gente tá pertinho de bater 1000 inscritos, a gente precisa da tua ajuda, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho aí, que sempre que começar uma live aí, um ao vivo, que a gente tá trazendo pessoas aqui super relevantes, vai chegar pra você a notificação pra você tá acompanhando ao vivo com a gente, tá bom? Quase batendo a meta, hein, mano? Falta 806. 806, falta 194. Galera, 194. pra começar uma nova jornada, depois dos 1000, a gente vai subir no mês gradativo. que vem tem 1 ano de Fire. 1 ano de Fire, vai ser fera também. Exatamente, 1 ano de Fire, esquece. E antes da gente continuar, eu já quero falar sobre o nosso patrocinador Master. Já vai então, aqui. Lógico. Patrocínio Master? Patrocinador Master Estúdio 905, área galera. nobre da camisa. Você que precisa gravar um podcast, precisa expor a tua marca, gerar valor pra tua marca, eu te apresento um estúdio que é sensacional. Estúdio 905, que fica no Premier Flat em Queimados, no 9º andar, na sala 905, para ser mais específico. 4 microfones com uma ótima captação, ambiente refrigerado, 3 câmeras em 4K. O que você precisar, irmão, tem aonde? No Estúdio 905, o melhor do Brasil, do mundo. Eu preciso gravar um podcast. Estúdio 905. Eu preciso gravar uma chamada. Estúdio 905. Preciso usar um chroma key porque eu preciso fazer uma edição. Ali, ó, Estúdio 905. Eu quero um lugar que tem um quadro do Star Wars. Estúdio 905. Eu preciso de um lugar que tem uma acústica. Estúdio 905. Um isolamento de som. Estúdio. Irmão, microfone direcional. Direcional que fala? Microfone direcional. Tem Coca-Cola quando tu chega, suco, água com gás, não sei. Energético. Energético. Energético vai ter. No próximo. Vai ter. Gente, é o melhor estúdio da Baixada Fluminense, Cidade Queimada. Você que precisa, corre pra cá. Tá bom? De Jesus, tá bom? E segue eles no Instagram, @estúdio 905. Para de ficar correndo errado, pô. Tiro no pé. Pra cá, pô. Não correr errado cansa. Brincando. Se você caminhar na direção certa, você vai ter mais êxito, tá bom? Eita. Então, corre pra cá, ó, vai no Instagram e fala que foi pelo Firecast pra validar, tá bom? E aí você vai ter uma moral lá na festa no contrato lá, profeta. Tamo junto. Vai ter moral, Clóvis? Claro. Lomeu, vai ter moral? Com certeza. Vai. Olha o Lomeu coçando a cabeça. A gente vai lançar o cupom FIRE. Fica tranquilo que no 99%. Sangue de Jesus. 20?
Cupom Firecast. Lança, pastor, aqui ao vivo. 20%? Cupom Firecast ao vivo, 20% de desconto. Não, o dono falou, tá falado. O dono falou, tá falado. Até eu vou gravar o meu, hein? Tá vendo aí? Mas põe pra Nilópolis pra não ser concorrente. Vou falar sobre empreendedorismo, sobre glória, relacionamento, vai ser outra coisa. Mas aí, pastor, voltando aqui pro... Caraca, o QR Code ficou maneiro? Mano, deixa eu ver. Tô vendo aqui agora. Caraca, tá bonitão, né? Que isso? Tirou onda, velho. Tem o plano, pastor, de lançar a mentoria, como o senhor disse no começo, que o senhor lançou uns livros, a mentoria tá embrionário e tal, mas tem o plano de lançar? Eu tô estudando porque, cara, eu sou muito perfeccionista. Sim. Eu gosto das coisas bem feitas, né? Organizadas. Então, é um propósito. Talvez até o final do ano eu consiga, né? Mas já tenho uma plataforma de ensino, que eu chamo ela de Estude Comigo. É você entrar na minha própria biblioteca e estudar junto comigo todos os livros que eu estudo. Eu disponibilizo isso, tem mais de 300 livros. Mais de 1 milhão de páginas. E você vai entrar, também está no meu link no Instagram, você entra, me chama lá no direct, que eu vou te passar passo a passo e você vai acessar essa plataforma comigo. É o que tem. Mas a pessoa estuda a gosto ou tem um cronograma lá? Tem um planejamento, um direcionamento? Como que funciona? Através de mim eu vou dando direção, porque tem muitos livros ali que não abrangem só a teologia, mas são livros importantes. Não fala diretamente de Deus, mas traz muitas coisas milenares que estão dando certo há muito tempo, que a gente não espiritualiza, mas na verdade é espiritual. Sim. Igual tem um livro lá que eu falo sobre, na verdade não é meu livro, né? É uma ajunção de 100 líderes mundiais. Eles falam das 48 leis do poder. Vocês já leram esse livro? Não. Gente, eu vou mandar para vocês e vocês leiam. Cara, tem muita coisa que acontece no mundo inteiro que se você lesse esse livro, você ia perceber que está de acordo. Quer ver a primeira lei do poder? Não ofusque o brilho do seu mestre. Cara, eu olhei para aquele título e falei assim, não entendi nada, né? Fui desenvolvendo. E hoje eu percebo que literalmente isso acontece até dentro da igreja. Muito. Quando o pastor, que não tem uma autoridade, exerce um autoritarismo, porque autoridade e autoritarismo são duas coisas diferentes. Autoridade é reino, autoritarismo é império. E Deus não levantou império, Deus levantou um reino. Então quando você confunde autoridade com autoritarismo, você começa a ficar com medo da cadeira, cara. De alguém pegar a tua cadeira. Aí o que a pessoa faz? Quando ela percebe que tem alguém ofuscando o brilho dela, em vez de dar incentivo para essa pessoa alavancar ainda mais, mata essa pessoa. E acontece isso dentro da igreja. Eu estava com um pastor de uma igreja muito grande esses dias. Ele falou comigo um episódio, cara, que eu não tinha essa maldade. Não é maldade, gente, do diabo, não. Malícia, é uma malícia. É uma malícia, né? Uma experiência de vida para entender isso. De um pastor muito conhecido, grande, que deu oportunidade para um garoto que estava se destacando na igreja, né, como pregador, e ele não entendendo, em vez de ajudar o garoto e não entendendo essa fase do garoto, colocou ele para falar para mais de 5 mil pastores. Um evento. Não é um evento para crente, é um evento para 5 mil pastores. Líderes, né? Líderes. Liderança. E um garoto que estava se destacando, mas estava começando, cara. Não tinha essa bagagem. Não tinha. Então, quem estava olhando de fora, estava dizendo assim, poxa, esse pastor está honrando um garoto, né? Na verdade, não era. Ele estava sentindo que o brilho dele estava sendo ofuscado, então ele colocou o garoto para passar vergonha, e foi isso que aconteceu. Pegou o microfone e não saiu nada, só gaguejou. Pegou o microfone e não conseguiu desenvolver assunto nenhum. E uma oportunidade que era para alavancar, na verdade, destruiu o garoto. O garoto está hoje traumatizado com o microfone, porque passou uma vergonha publicamente. Então nem toda oportunidade, gente, te promove. Esse é o problema, meu irmão. Nem toda oportunidade te promove. Sim. Até porque tem uma diferença, né, pastor? Você pregar para crente e pregar para líderes. Exatamente. Né? Uma vez um amigo foi convidado para pregar para uma reunião de líderes, e aí um pastor amigo nosso até aconselhou ele, falou, olha só, você não está pregando
pro público que você está acostumado. Aham. Você não está pregando para crente, você vai pregar para líderes, para homens de altar, para homens que A exercem mensagem é outro lideranças. nível, gente. E a mensagem é mais técnica do que aquela prática que a gente conhece, do mover, das coisas. É uma parada totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado. A aplicação é isso. diferente, a introdução é diferente, porque pregador ele tem que ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Perfeito. Não tem uma outra coisa. Sim. Pessoa que tenta fazer diferente, É a regrinha, o começo, o meio e o fim da não mensagem. tem, gente. Né? Lê o texto, explica o texto e aplica o texto. Só que quando você percebe que o público é diferente, a aplicação também é diferente. Sim. E outra, você tá pregando para pastor, você não tá pregando para neófito nem para um público que vibra. É. Pastor geralmente é perna É cruzada, isso. braço cruzado e língua cruzada, tá? É. E quase Sem nunca reação. glorifica Não na sua vai reagir, mensagem. né? dificilmente vai reagir. Quase Então o nunca cara reage. tem que ser bem E maduro. o tema da mensagem, eu digo o tema não é o título que você coloca na mensagem. Há 3 regras para ser bem sucedido. Estou falando do tema. O que vai reger a sua mensagem também é diferente. Cara. Tem que ser maduro. Tem E que também um precisa assunto ser maduro. coerente com aquilo que você está levando, né, pastor? Eu vou pregar sobre salvação para 5 mil pastores. Não dá. E já estão salvos, cara. 5 mil salvos. Já são crentes. Entendeu? Eu vou falar sobre. Cara, vai ser uma mensagem madura. Então, uma coisa, gente, é chegar. Uma coisa é chegar preparado. E a Muito igreja percebe Muito bom. quando a pessoa só chega. E quando a pessoa chega preparado, cara, tem gente chegando, mas chegando sem honra. Faz tudo para chegar, mas depois que chega, cadê? Meu Deus. Não se sustenta. Por quê? Porque chegou desqualificado, chegou despreparado. Caramba, mano. Correu na frente. Correu na frente. Então, melhor do que chegar, gente, chega preparado. Chega qualificado. É o Coxita. Coxita. Lembra do Não, Coxita? ai mais, ai mais. Não, é o ai mais? é. Não, foi o Coxita que foi primeiro, foi não? Não, Coxita. Depois eu vou. Coxita Depois a tinha gente vai mensagem. assistir do pastor Arthur, que ele deixou Coxita essa tinha deixa aqui com a mensagem. gente. E outra coisa, é interessante porque, igual você falou, vai falar para 5 mil pastores. O cara tem bagagem para falar sobre liderança? O cara não é líder, né? O cara mano? tem vivência? Eu acho que pra líder fala pra ensinar. líder, né, pastor? Mas Cara, imagina o garoto, cara, quando recebeu o convite. Felizaço. O pastor tá me honrando de um nível máximo. Não, é claro. Mas olha a maldade por trás. Eu vou Isso destruir corre risco ele. até de você perder essa pessoa, né, pastor? Perder Perde, até pro mundo. Perde, a pessoa se frustra, Né? cara. Porque a pessoa vai com tanta expectativa achando que vai chegar lá e vai ser relevante, mas fica tão feio, que a pessoa vai se autoflagelando, cara, vai se automutilando. Ela acaba um sonho, cara. E eu acredito muito, pastor, que como a gente está dizendo aqui, é preciso respeitar esses processos, os passos. Não é Isso isso? É o que a gente sempre diz aqui quando vem convidados a nível do senhor aqui no nosso programa. Ah, vocês são pregadores, a gente está tentando pregar, Eu né? só grito. A gente está Ah, tentando. duvido. Ô, pastor, se o senhor já entrou no meu Instagram, só tem gritaria. Enfim. Mentira, gente. A gente tenta pregar. E a gente, quando senta com pastores como o senhor para aprender, a gente entende que há um processo até chegar ao nível de excelência, entende? Eu entendo que eu não estou preparado ainda para pregar para um certo nível de público. Exemplo, pastores, líderes, porque eu ainda não exerço liderança. Eu acredito que alguém, para falar com um líder, ele tem que ter exercido o mínimo de liderança possível. Propriedade. Para ele entender, ter propriedade daquilo que ele fala. Não é isso? Uma vez eu estava... Isso também fala muito sobre visão. Dentro disso eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Eu estava assistindo, alguns dias atrás, um programa com o pastor Silas Malafaia. Ele estava no programa com o pastor César Cavalcante, não sei se vocês conhecem. Ele disse uma coisa que me marcou, até te mandei lá no privado. Ele falou assim: ver é com os olhos, visão é com a mente. Sim, perfeito. Quando ele disse isso, aquilo deu um start na minha mente, porque eu entendi. Quando você vê com os olhos, você só enxerga o que está no seu campo de visão. Você consegue ver até onde os seus olhos alcançam. Mas a visão é diferente. A visão você consegue ultrapassar esse limite, esse campo de visão. Correto. Então, quando você vê até onde seus olhos alcançam. Quando você tem visão, você alcança além do que os seus olhos veem. Dentro disso, na questão ministerial, eu pergunto para o senhor, será que até chegar ao nível de conseguir falar para líderes, para pastores, 5 mil pastores, por exemplo, você precisa ter uma visão além da sua vista? Ver além daquilo que os seus olhos naturais alcançam? Em questão de estudo, em questão de preparo, em questão de se mostrar obreiro aprovado até chegar a esse nível, pastor? Então vou falar de alguém preparado para essa ocasião. Perfeito. Uma pessoa que não somente prega, mas uma pessoa que tem conhecimento.
Porque pregar e ter conhecimento são coisas distintas. Sim. Tem gente que você vai ver pregando 1 hora na igreja, mas sentou numa mesa como essa, não vai desenvolver assunto nenhum. Porque ela só se preparou para aquele momento de pregação. Decorou aquele texto, né? Decorou aquelas palavras de efeito, decorou a introdução, desenvolvimento, está ali, preparado para aquilo. Ela vai lá fazer aquilo e nada mais. Eu tenho gente, cara, que eu conheço, garotos novos, que, cara, tem unção, tem talento, mas não se dedicam. Só se dedicam a pregar. Aí cobra para pregar para quê? Para comprar calça apertada. Cobra para pregar para quê? Para comer um x-tudo com a namorada depois do culto. Não tem conhecimento. É gente que você vai sentar para conversar depois do culto 5 minutos e a pessoa só vai falar de Big Brother e churrasco. Meu Deus. Não vai falar de conhecimento. Então, quando você vê um camarada preparado para esse tipo de ocasião, é um camarada que não só prega, tem conhecimento, mas toda a sua vida está correlacionada a isso. Porque, cara, quando um pastor vai chamar alguém para falar no nível desse, ele não quer só saber se ele prega. Ele prega, tem família? Dá bom testemunho nas redes sociais? Tem gente que, poxa, a rede social dela não coincide com aquilo que ela declara no altar. Perfeito. Você pega a rede social... Cara, gente, principalmente de um itinerante. Eu tenho, né, esses 17 anos na itinerância, então acho que eu posso falar alguma coisa. Cara, tem gente que não se preocupa nem com as redes sociais. E olha, a rede social hoje, ela tem um peso, porque ela pode te promover, como ela também pode te destruir. Perfeito. Tem gente que usa as redes sociais para ostentar. E, cara, até o rapaz que cuida das minhas redes sociais, ele estava me dando assim um insight. Pastor, você precisa postar mais coisas da sua vida, do seu cotidiano. E eu, por um lado, eu entendo que realmente para os stories, né? Como minha esposa fala, eu falo stories, mas é story, né? Ela me corrige todo dia. Então, quando você acompanha os stories, que são histórias, a pessoa quer ver você acordando, a pessoa quer ver você se alimentando, qual lugar que você frequenta, qual é o carro que você tem. Mas isso, cara, para um itinerante, um pregador preparado para um tipo de ocasião mais madura, ele tem que entender que tem um lado bom e tem um lado positivo. Tem um lado ruim e tem um lado positivo. E a pessoa vai influenciar, porque agora um camarada para chegar a esse nível, ele é um influenciador, tanto para o bem como para o mal. Sim. Então eu me preocupo hoje muito com o que eu vou postar. Por quê? Porque o que eu posto pode ser influência para alguém que está 1 ano na igreja pregando e me tem como referência, admira o meu ministério e vai achar que é só aquilo ali. Vou postar foto no meu carro, cara, o carro do pastor é um carro legal, a casa dele. Então, se eu for no mesmo caminho que ele, eu vou chegar no mesmo nível e ter a mesma condição que ele tem. Gente, é uma influência. Então, hoje eu me preocupo muito com aquilo que eu posto. Sim. Porque vai causar uma motivação no coração de alguém. Perfeito. E vai ter alguém que vai olhar para mim, vai se espelhar nisso, só que não vai entender o processo. Não vai ver quando eu morava numa casinha que era 1 metro cúbico. Cara, eu já morei numa casa, quando eu comecei a morar sozinho, eu tinha 14 anos. Por que eu fiz isso? Porque eu vim de uma família totalmente destruída, né? Pais divorciados, meu pai ficou muito tempo, e essa foi a maior frustração da minha vida, nas drogas, ao ponto de vender tudo que tinha dentro de casa, e eu não digo só uma coisa não, falo de tudo, gente. Meu Deus. Pensa de alguém tão viciado em cocaína que vendeu até a porta de casa, as janelas e até a fiação. Meu Jesus. A minha mãe quase cega na época, minha irmã com depressão, e eu, dentro daquele burburinho todo, decidi morar sozinho. E o que eu tinha é um terreninho pequeno, eu fiz uma casinha de telha, um corredor, botei uma cama, um fogão, uma geladeira e vivi ali durante anos. Aí alguém vai olhar para mim hoje e vai dizer assim, cara, eu vou me espelhar no pastor Lucas Narciso, porque daqui a pouco eu vou também ter uma casa legal, vou ter um carro legal. Então, aquilo que eu posto pode gerar na pessoa um engano, uma ilusão. Sim. No meu livro Projeção Ministerial, eu falo sobre ilusão. E a ilusão, nesse campo que você já abordou, Gabriel, ele entra muito bem. Por quê? Porque existe níveis de ilusão. E existe um nível de ilusão de profundidade. E eu chamo esse nível de profundidade porque é quando alguém chega em um nível que pensa que ninguém mais está. Eu sou o único que está nesse nível. Alguém iludida numa ilusão
de profundidade. Mas também existem outros níveis de ilusão. É quando você pensa que é uma coisa que você não é, e quando a pessoa que é pequena, mediana, pensa que é grande, cara, isso é um desastre. Então a pessoa, quando vai postando, ela tem que entender o grau que ela vai conseguir atingir. A influência que ela vai passar. Qual é a influência que ela vai passar? E, gente, quem realmente chegou num nível tão bom assim, você não vê ostentando. Pode pegar as pessoas que estão no nível que a gente quer estar, você não vê, cara, colocando foto de carro o tempo inteiro. Não tem. De apartamento, de banheira, de hidromassagem. Não vê, cara. Por quê? Porque são pessoas que passaram por tanto processo que tem medo de influenciar pessoas para o caminho errado. Sim. De pessoa querer ser itinerante só para receber isso. Um pastor que eu já vi falando sobre isso é o pastor Carlos Júnior, que eu admiro bastante. Eu também admiro muito. Ele falou, cara, eu evito postar até foto de restaurante que eu vou. Porque às vezes tem irmãos nas igrejas tão simples que não tem tanta coisa para comer, etc, etc, etc. Caramba, legal. O cara tem um cuidado. Ele já contou, mano, eu vi uma parte da história dele que ele passou uma boa parte da vida enquanto fazia faculdade comendo empadão e guaravita. Hoje em dia ele não suporta, mano. Mas ele falou que um dia foi na agenda, chegou lá, a igreja simples, mano, sem oferta, sem nada. E o que tinha para comer na recepção? Empadão. Ele falou, irmãos, comi, dei glória a Deus. A irmã tirou foto com a boca cheia de empadão. Por quê? Porque a pessoa fez aquilo ali de coração. Então eu não vou... Parece ser um cara muito simples, né? Já tive com ele pessoalmente. No Traz ele aqui. Dá pra trazer, né? A gente tenta. Meu pastor Felipe Araújo, mano. Ele tem contato com ele, mas... Isso. Pastor Felipe, só Jesus. faz essa pastor Felipe tá ocupado. Em nome de Jesus. Ele parece ser um cara super tranquilo. Muito, muito humilde. Tem uma pergunta aqui do YouTube. Deixou aqui no comentário. Deixa eu tentar formular a pergunta. Paz a todos. Pergunta? Paz. É o José Heraldo. Pergunta como lidar com o público que não gosta de ouvir mensagem que confronta. Isso aqui é polêmico, pastor. Eita. Mensagem que confronta. Que andam errado na prática do pecado. E quem que chamou... E quem que o pregador tem... O que o pregador tem que falar nesse caso? Aquele público que ouve uma mensagem que é de confronto, uma mensagem que é de conserto e que às vezes não gosta de ouvir esse tipo de mensagem, porque segundo José, vive uma prática de pecado. Fala pra gente aí, como lidar com esse público? Eu tenho uma frase que vai parecer até... José, obrigado, tá? Deus abençoe. Eu tenho uma frase que vai parecer até meio que escandalosa, mas não é. E vocês vão entender o porquê. Quando a igreja não quer, nem Deus faz. Caraca! Quando a igreja não quer, nem Deus faz. Até o Clovinho gostou dessa. Porque tem hora que o pregador, ele quer atingir um certo nível, dizer assim, cara, minha mensagem foi legal, a igreja recebeu. Sim. Mas se a igreja não quiser receber, cara, você pode ser o melhor pregador, entre aspas, porque não existe melhor pregador. Sim. Não existe grande pregador, existe grandes mensagens. Você pode ser um grande pregador, preparar a melhor mensagem, a mensagem mais eloquente, mais bem preparada que você já fez na vida. Se a igreja não quiser, não vai. Cara, tu vai falar 2 horas e vai passar vergonha. Então hoje eu tenho um filtro. Qual é o meu filtro? Quando eu chego numa igreja, eu percebo a ambiência. Vou pregar para qual público? E esse público, ele vai conseguir atingir o nível da revelação que eu quero? Legal. Se sim, legal. Mas se não, cara, eu vou pregar o mais simples possível, dentro do meu horário, e devolver o microfone. Eu abordo essa linha também. Eu costumo dizer que pregador é como uma torneira. Eu até preguei e citei isso há uns dias atrás, que pregador é como uma torneira. Torneira sai o quê, gente? Água. Isso. E o tanto de água que vai sair dessa torneira, que é o pregador, vai ser definido pela sede da igreja. Se a igreja não tiver sedenta, cara, se a igreja não tiver sedenta, você vai pregar. E não vai matar sede, não tem sede. Vai matar, não tem sede. Para que Deus vai jogar muita água? Cara, já teve vez de eu pregar. Eu faço isso diante de Deus. Eu preguei, a igreja estava tão sedenta que quando eu devolvi o microfone por causa do horário, eu pergunto sempre o horário. Pregadores, quando for assumir o microfone, fala, pastor, até que horas eu posso ir? Muito bom. Se o pastor te deu até 9h30, vai até 9h25. Isso aí. Nunca 9h35. Sempre pontual.
devolvendo 5 minutos antes, você ganha credibilidade e te chama mais E vezes. volta, a porta fica aberta. E volta. Aí eu perguntei, pastor, até que horas eu tenho? Ele falou, acho que tem umas 9h10, 9h15. Falei, tá bom, devolvi o microfone 9h05, 9h10. Cara, a igreja estava tão sedenta que o pastor devolveu o microfone para mim. Vai. Caraca! E não aconteceu uma vez só não, várias vezes. Continua, pelo amor de Deus, Não, continua. Por vai quê, embora. cara? Porque a igreja estava sedenta. Agora, quando você vai numa igreja, cara, tá gente dispersa, mexendo no telefone, conversando, aquelas crianças correndo. Eu não posso nem falar muito disso, que a minha filha faz isso, né? Mas, cara, quando você percebe que as pessoas não estão prestando atenção, não é porque o pregador não é bom, cara, é porque a igreja não quer. Então Deus não vai fazer. E rola esse lance dessa frustração pessoal, né, pastor? Não sei Muito. se já aconteceu com o senhor. Eu sou muito autocrítico, mano. Quando eu vou com a intenção de virar e não vira, eu falo, o problema sou eu, né? É, A gente não pensa é. que o problema A somos nós. intenção de virar já tá errada, me perdoe. É. Então me preocupo com tudo isso, cara. O problema é meu. Não, já abriu, já entrei, filho. O Já problema é entrei. meu. Corte rápido. Corta essa parte, gente. Corte Corta essa rápido. parte. Mas aí, rolou muito já, pastor, no início do seu ministério, no Muito. decorrer do ministério, essa frustração, pessoal. Muito, Fui muito. com uma expectativa, não cumpriu a expectativa Ainda que mais quando eu tinha. passava a semana inteira estudando a mensagem. Se Cara, dedicando, subindo um monte, orando, falando para Deus fazer. Cara, tem mensagem que você vai montar a semana inteira, não vai ficar boa ainda. Aí você vai pregar com tanta vontade, É verdade. mas a igreja não quer receber. Então, é o José que perguntou isso? José de Pernambuco, mano, quando galera você... de Pernambuco. Eita! Tá aqui com a gente, hein? Os capixabas estão acompanhando o Firecast. Isso aí. Tem gente também aqui da Inglaterra, também disseram pra mim que estão assistindo. Alô, Inglaterra! É, Tamo Portugal, chegando aí, hein? England. pessoal aí de Londres, muito obrigado por Mano. me receberem. Estão acompanhando. Gente, Obrigado, então, gente. se a igreja não quiser, Deus não vai fazer. Como é que Deus vai derramar água para quem não está com sede? Verdade. Vai desperdiçar água. Então, quando você, José, for pregar, e a igreja não quiser receber, cara, só faz a sua parte e vai embora. Acabou. Isso daí tem muito a ver com maturidade. No começo, a gente fica muito preocupado, igual o Gabriel falou, de dar o melhor, né, e etc. Mas depois a gente faz a leitura do ambiente e vê, eles não querem. Eu penso assim, É não isso aí. quer, não vou me gastar, dentro do respeito. Isso Por aí. quê? Você tá cansado, você tem uma vida, você estudou, você trabalhou, a sua voz vai cansar, eu sou gordinho, vou cansar, entendeu? Então, se a igreja quiser, me dou 100%. É isso aí. Se eu percebo que não querem, prego o que tem que pregar. Porque prego é, o é microfone. porque é o lado itinerante, cara. O que é um itinerante? O itinerante é o sal que o pastor quer trazer para trazer algo diferente, um Sim. tempero diferente. Perfeito. Né? Quando você olha para um pregador que é pastor de igreja, você já sabe o ritmo da mensagem. Ensino. Eu ouço o meu bispo Gilmar Santana, beijos, te amo, Tempo Novo Church, nossa igreja. Eu ouço Bispo ele aos Gilmar. domingos. Pode trazer ele depois aqui que... Cara, Bispo é Gilmar, fera. eu assisti ele nos Gideões. Prega muito. Foi o que? Foi ano passado? Não lembro bem. mas Ano eu assisti. passado, Ano passado, no ginásio. Né? Isso. Meu pastor, cara, muito sábio, um homem de Deus. E eu já sei que todo domingo que ele vai pregar, e eu posso estar na igreja aos domingos para assisti-lo, eu sei o ritmo da mensagem. É uma mensagem pastoral. Então você não vai ali com expectativa de ver aquele avivamento. Mensagem madura. É uma mensagem, cara, Pra para as ovelhas. conservar. Isso A aí. mensagem do evangelista é para trazer. Ele traz. Ah, eu vou fazer um apelo, vai vir 20 almas. Eu trouxe. Mas o pastor que vai consolidar essas almas. Fazer com que elas se mantenham. Muito bom. Então a mensagem do pastor é consolidar aqueles que já vieram. Então eu sei o ritmo. Mas quando vai um itinerante na igreja, a igreja espera um outro nível de mensagem. Isso. Não é um pastor de igreja dando doutrina dentro da própria igreja. É um pregador diferente. Exatamente. Então ele quer um sal diferente, um tempero diferente. Então o pregador que é itinerante, ele tem essa preocupação de atingir as expectativas. Sim. Né? Até de retornar, né? Vou atingir a expectativa, vou cumprir a minha função e depois eu vou retornar. Eu tenho uma facilidade muito grande de retornar na mesma igreja. Tem igreja que eu prego há 10 anos. Tem igreja que eu prego há 5 anos. Sempre, quase todo evento eu estou lá. Né? Por quê? Porque o pregador itinerante ele tem essa necessidade de deixar as portas abertas. Até também para depois indicar alguém. Tem pastores que eu vou ligar e eu vou falar assim, ó, agenda aí o Gabriel, agenda o Fernando, mas nem perguntar quem é. Só pelo meu nome, pela Legal. credibilidade que eu tenho, Construção, isso, Construção, credibilidade. exatamente. não vai fazer perguntas. Por quê? Porque sabe que eu estou indicando uma pessoa séria, Isso. uma pessoa compromissada, não vai ser um bagunceiro da vida.
Então, quando eu entendo isso, cara, muda muita coisa. Então, eu chego numa igreja como itinerante, não consegui atingir as minhas expectativas, cara, eu tenho que ser maduro para entender que hoje não foi o dia. A igreja não quis receber. E existem também outros fatores externos, cara. Outros fatores externos. Tudo pode acontecer em culto. Gente, você que ainda não é crente, está assistindo o Fire, tudo pode acontecer no culto. Eu já vi briga de irmãs quase saírem na mão de estar dentro de igreja. Jesus. Porque a irmã quer cantar um hino, a outra queria reger um outro hino, e numa discussão, daqui a pouco começaram a se alterar. Cara, eu já vi isso acontecendo dentro da igreja. Então, gente, tudo pode acontecer no culto. Desmistifica isso da sua mente, que culto e igreja é lugar de gente perfeita. Não, são pessoas imperfeitas agrupadas. Então, imagina a bagunça que pode acontecer. Pode acontecer muita coisa. Pode acontecer muita coisa. Não é regra. Mas são pessoas falhas, cara. Você já viu? Cara, tem vídeos rolando aí e eu não concordo com esse tipo de publicação, porque eu entendo que o escândalo não é só quem faz o escândalo, mas também quem o propaga também vai ser punido por isso. Porque tem gente que não vem para a igreja por causa dos escândalos. E às vezes os escândalos não foi nem a pessoa que cometeu, que propagou, mas foram outras pessoas que propagaram esse escândalo. Aí limita o acesso de muita gente. É verdade. Muita gente que chega para mim e fala, não vou na igreja porque na igreja de fulano aconteceu isso, 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 isso. E por que essa pessoa sabe disso? Porque foi divulgado. Isso. Exatamente. Alguém propagou. Alguém fez a corte naquele momento e colocou. Então a igreja pode acontecer de tudo. E uma das coisas que mais acontece com o pregador é o quê, gente? Microfone. Microfone falhar. Som ruim. Meu Deus, eu já tive e tem uma mensagem minha no meu canal, gente. Eu vou mandar essa parte para vocês. O ápice da mensagem. E nesse dia, o ápice da mensagem. Quando eu fui dar aquele grito para, né? Nossa. O microfone falhou. Mas a igreja estava tão já envolvida no ambiente, na espiritualidade, que reagiu mesmo assim. Sim. Mas já aconteceu, então acontece tudo dentro de igreja. Então, se você não atingir as expectativas, porque a igreja não quer, por causa de qualquer coisa que aconteça, cara, fica tranquilo. Se essa porta não continuar aberta, Deus vai abrir outras portas para você. O que você não pode fazer é pegar a porta e dizer, é minha, 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 minha. Não, gente, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente abre a porta também. Abre a porta. A gente tem a responsabilidade não de gerar expectativa, mas o ensino da gente vai gerar expectativa no público ou não. Exato. A gente olha para a Bíblia, e eu nunca vi ninguém falando sobre isso. João capítulo de número 5. E estavam todos esperando o movimento das águas. Então a expectativa no capítulo 5 é o quê? Movimento de água. Isso. Só que quando Jesus chega no capítulo 4 para visitar a mulher no poço, ele pede ela de beber. Certo? Certo. Só que o que acontece? Quando ele pede ela de beber, a mulher questiona, porque Jesus é judeu. E o samaritano não comungava com o judeu. Correto. Uma vez que ele pede de beber, ela questiona. Aí ele fala, se você soubesse quem te pede de beber, você me pediria água e eu lhe daria água viva. E essa água criaria dentro de você uma fonte que ia saltar para a vida eterna. Tu vai ver que enquanto no capítulo 5 a expectativa do público é movimento de água, Jesus se apresenta no 4 com uma proposta diferente. Meu Deus. Qual é a proposta? Água em movimento. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Água que se movimenta e água em movimento. Qual é a diferença de movimento de água para água em movimento? O movimento de água é o seguinte, o anjo desce de tempo em tempo, agita a água e vai embora. E aí que está o problema. Qual é o problema? O problema é que o anjo vem, sacode a água e depois vai embora. E se ele vai embora, a gente fica sozinho. Meu Deus. E sozinho a gente é ainda mais vulnerável ao pecado. Perfeito. Jesus não chamou a igreja para viver dia de movimento e vida de vulnerabilidade. Nossa. A proposta de Jesus é mão dada e aliança no dedo. Mão dada e aliança no dedo. Jesus nunca vai vir sacudir a gente e largar a nossa mão. Aí entra o que você falou. Eu vou voltar para o Pai. Mas não vou deixar. Mas não deixarei vocês órfãos. Enviarei outro Consolador, que é o Espírito Santo da verdade. Jesus está dizendo, se quiser movimentar, movimente, mas não solte a mão. Isso aí. O que a gente mais vê hoje em dia é gente no culto, dentro da igreja, dá a mão pro anjo, sacode, movimenta, pula, roda, faz avião, fala em língua estranha.
e depois que o culto acaba, larga a mão e diz, agora eu caminho por minha conta. Agora eu caminho por conta própria. E sozinho a gente é ainda mais vulnerável ao pecado. Exatamente. A gente sacudindo dentro da igreja, largando a mão e caminhando sozinho. Meu Deus, arrepiou. Sacudindo dentro da igreja e lá fora fazendo o que não presta. Muito bom. Sacudindo dentro da igreja e fora da igreja fazendo o que não agrada a Deus. Rapaz. É porque a água em movimento, ela não para. É um rio de água corrente. Água em movimento. Agora, quando alguém movimenta a água, esse movimento tem um prazo para começar e terminar, né, mano? Isso aí. É a O expectativa anjo do movimentou povo. a água, mas daqui a pouco a água para de novo. Água em movimento não, é o rio. De tempo Enquanto em tempo, vem- cara. Mano, o que mexe comigo Isso é no bom, texto, mano. a expressão, o que Vamos mexe pegar essa daí comigo, hoje à noite. o que mexe comigo na expressão ali é de tempo em tempo. O anjo vem, sacode a água e o primeiro que entra é curado da enfermidade que tem. Até resolve o problema, só que ele só vem de tempo em tempo. Exatamente. Não é frequente. Não é. Não é um movimento constante. A proposta de Muito Jesus bom. nunca foi movimento de água, sempre água em movimento. Porque Sempre. movimento de água movimenta na hora. Água em movimento não para. Na faculdade está movimentando, na igreja está movimentando, no podcast. Que teu movimento não Movimentando. dure apenas 2 horas É. de culto. Mas dure pro resto da sua vida. Eu pensei que você ia lançar uma Línguas Estranhas Faltou agora. pouco. Ele deu. Faltou pouco, pastor. Quase que eu entro no manto aqui, mas segurei. Ele respirou Mano, ali. tá tão bom que a gente não falou dos outros patrocinadores. Vamos falar. Você vai falar de quem agora? Meu câmera, foca aqui. Todo respeito. Tá aqui? Fire Net. Tá aqui, ó, Fire Net. Você que precisa. Você que precisa de uma internet de qualidade na sua casa e mora na região, em São João de Meriti, região. Gente, a internet da Fibra FireNet, do nosso querido pastor Elias, um parceiro que tá com Fera. a gente aqui. Chega mais pra cá? Aí, foi. Um parceiro que tá com a gente aqui desde o início desse podcast. Mês que vem a gente faz 1 ano. 1 ano. Então são 11 meses aqui com a gente. Pastor Fire, ó. Pastor Elias. Você que precisa de uma internet de qualidade na região de São João de Meriti, grava seu conteúdo, você que é influencer, você que precisa gravar conteúdos para o seu Instagram, para a sua internet, você que gosta de ser um influenciador, pessoas te acompanham, te admiram, só que você tem um problema em casa, sua internet é de padaria, trava, cai, para, não funciona, você tenta e não consegue, para postar no Instagram é meia hora, quando posta, você passa por essa dificuldade, gente. Desiste, história não carrega, História não cancelamento carrega. de- Até pra seguir fica difícil. Gente, você tá correndo errado. Faz o seguinte, entra aqui nesse QR Code, escaneia o QR Code, corre lá pro Instagram da Fibra FireNet e entre em contato com eles. Você vai mandar uma mensagenzinha no direct, eles vão te responder, vai te dar uma atenção excepcional, melhores preços, qualidade, melhores velocidades de internet que chegam até 400 mega, fibra ótica. Gente, não tem uma melhor. Entra lá, se você é de São João de Meriti e região, que eu tenho certeza que vai te atender e você vai ficar muito satisfeito. Nosso querido pastor Elias, muito obrigado. Fibra FireNet, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E se você for no nome do Fire, vai ser validado e vai ter um desconto lá que Com certeza. você vai entender e vai ficar feliz da vida. Meu pastor, agora perguntando ao senhor, a gente daqui a pouco já caminha pro fim. Eu vi que o senhor vai pregar no Celebrai, né? Vai estar pregando nesse próximo evento agora, dia... Prego dia 14 na mini vigília e dia 6 no vigilhão, lá no centro de convenções. Então, que legal. Muito bacana. A última vez Nós eu pude estar estaremos lá. em um desses. Vamos estar na vigília, mano. Na A gente vai lá vigília? na vigília. No Vamos mínimo, ver o né, chefe. gente? Mínimo, né? Mano, aquela igreja lá é fera, A né? gente quer ter uma entrevista com o senhor após a pregação. Vamos. Acabou de pregar, a gente Vamos já lá, entra. já as tive 4 lá- mil pessoas lá. E vai- eu tive lá na última vigília. Foi Você muito foi, né, bacana, mano? Legal, legal. Foi fera. E aí, como que foi, como que surgiu essa oportunidade? Qual é o tamanho da honra de poder pregar num evento como a Celebrai? Conta pra gente aí. Eu preguei algumas antes, né? Uhum. Preguei ano passado em 2, esse ano mais uma, foi. Né? Tô lá atrelado com eles e uma oportunidade que eu sempre sonhei, quem é que nunca Sim, sonhou? Verdade. Acompanho o Vigilhão já desde que me entendo por crente. Se eu tenho 17 anos de igreja, o Vigilhão fez agora acho que 15. Cara, desde as primeiras Desde eu tô lá as primeiras. acompanhando. Lembra daquela que o Adeildo Costa jogou aqueles litros de azeite na cabeça? Já viu? Vi. Eu tava lá na frente, cara. Ele Adeildo joga o Costa. azeite lá em todo mundo Aí cai, já um monte de gente era. caindo em cima de mim. Eu tava ali recebendo. Então hoje
pregar nesse evento é um sonho, uma realização de promessa. Glória a Deus, pastor. Também. Glória a Deus. É aquele lance de você sonhar e ver o sonho se realizar. Eu tenho muito isso comigo, né, mano? Quando a gente sonha, a gente corre atrás e o sonho realiza. Cara, e esses últimos dias, também, né, pastor? Deus tem me surpreendido muito, cara. É uma pessoa que eu tenho como referência e eu já vi vocês falando dele, Marco Feliciano. Esse cara que é fã. Pastor Marco, eu não sei se o senhor assiste o Fire. Mas se o Gabriel senhor assistiu o Fire, em nome de Jesus. O meu bispo é amigo dele. Me responde no direct. Fala aí que eu vou mandar pro meu bispo, ele manda pro Feliciano. Calma aí, pastor, tem que pensar nas palavras aqui. I love you, Feliciano. Pastor Marco Feliciano, vamos lá, só para não tomar teu tempo. Tenho 25 anos hoje, comecei a pregar com 8 anos, sou crente desde sempre e a primeira mensagem que eu preguei foi destronando Satanás, tá? Então, em nome de Jesus, pastor, responde lá no direct, o bispo vai mandar uma mensagem pro senhor aí, tá bom? Tá vendo? Eu vou fazer esse corte, eu não quero mais corte hoje não. Eu não quero mais corte hoje, eu quero esse. Legenda, Isso aí. Bota logo no Fire. Por favor, Clovinho, já pegou o tempo aí, Clovinho? Eu tô nervoso, Clovinho, pelo amor de Deus. Cara, eu ajuntava as moedas. E eu tô falando de forma demagógica, não. Tô falando realidade. Eu juntava as moedas para pegar as fitas e assistir, né? Locador ainda, pastor? R$2 que era. Sim. Ficava Fita vendo cassete. DNA divino, destronando Satanás. Meu Deus do céu. Avivamento. Ih, gente. Quanto aí, vale um amigo? ano passado, fui chamado para pregar uma vigília junto com ele. E eu falei assim, cara, eu vou 2.000 pessoas no evento, lá na minha igreja. Que legal, hein? Aí eu falei assim, cara, eu vou pregar, né? Mas tomara que ele não tenha chegado ainda, né? Ele chegou. Peguei o microfone, cumprimento todos com a paz do Senhor. Comecei a ler o texto, cadê? Chega Feliciano, a comitiva dele. Meu Deus do céu. Ele anda com banda, né? Pastor, como é que não treme? Fala pra mim. Eu tremi, gaguejei. Foi, mano. Eu vou falar. Mas preguei. E olha a humildade dele. E eu também, no meu nível de inocência, cheguei para ele, pastor, terminei de pregar, ele sentado reagindo, eu abordei ele, beijei a mão dele, falei que ele era a minha referência, como uma referência de milhões de jovens, e fiz Quase a pergunta. Todos os pentecostais? Todos. Todo mundo já usou aquele suspensório. Isso aí. E perguntei, pastor, dá uma dica, o que o senhor achou da mensagem? Fala alguma coisa para mim, isso é minha inspiração, o que o senhor falar tem muito peso para mim. E ele só falou uma coisa, você já está pronto, só espera e daqui a pouco Deus vai soprar. Caraca. Ele falou isso, cara, e eu até hoje guardo o que ele falou, porque, cara, Glória a Deus. uma coisa é amigo falar para outro amigo, cara, você tá mano. bem, mas um camarada desse, no auge desse, nível. cara, uma humildade fora do normal, fala assim, você já está pronto, só espera o tempo que Deus vai soprar. Foi uma realização de promessa, cara. Pro senhor ver o nível de admiração que tem por ele, sem demagogia nenhuma também. Esse cara é muito fã dele. Eu sou muito fã, mano, muito fã. Eu comecei a pregar, eu falo que foi por causa de Jesus e do Pastor Marco. Pastor Marco pregou numa igreja em Austin, igrejaço. Igrejão, uma das igrejas mais bonitas de Austin. Aí minha oportunidade, né? Eu ver o Pastor Marco pregar, falei, vou lá. Aí foi Austin inteiro em peso, né? Até meu pai, pastor de Assembleia de Deus, antigo também, fã dele, tradicional, fã dele. Até meu pai foi lá para assistir. Pastor Marco Feliciano pregou uma mensagem de Moisés, que ele tem. Quando ele terminou de pregar, ele falou pro público ir lá na frente. A igreja quebrantada, todo mundo chorando, feliz, sentindo a presença de Deus. E eu, frio, cru, só querendo chegar perto do cara. Aí ele falou assim, gente, quem quer oração vem aqui na frente. Eu fui. Acho que eu fui para receber oração? O povo tá lá ajoelhado, chorando, e eu tô aqui, ó. Olhando pro cara. Meu Deus, usa ele Bezerro pra colocar no coração. Usa dele pra colocar. Se ele falar qualquer coisa, eu já caio. Se ele apontar o dedo, eu vou. Admiração. Deus abençoe, pastor Marco Feliciano. Tu vai assistir esse Fire, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai vir aqui. Ele vai vir aqui. Glória a Deus. Vai vir. Gente, não é idolatria, é referência. A gente tem pessoas por referência, né? A gente, quando começa, a gente se inspira, a gente quer alcançar o mesmo nível. Então, acredito que todos, né, pastor, têm uma referência no seu início. Todas as pessoas que começam têm uma referência. E a minha referência é o pastor Marco, creio que do Fernando pode ser uma outra pessoa, do seu uma outra pessoa. É bom ter pessoas por referência, não é isso? É a nossa referência. Esses dias eu fui num culto de um amigo que se batizou e eu acho interessante, né? A gente tá nesses momentos peculiares, se apoiar e etc.
e entrar em questão o lance que você falou da referência, a gente conseguir olhar para o crescimento de alguém ou para a projeção do crescimento de alguém e se alegrar. O pastor pregou sobre o filho pródigo e ele citou a parte que o filho mais velho se entristece quando o pai faz a festa. Uhum. Eu achei isso interessante. Por quê? Porque a gente vai olhar para um rapaz que mora dentro da casa do pai, mas não alcançou a mentalidade do pai. Uhum. A mentalidade do pai é, já que voltou, eu faço festa. E ele que não alcançou a mentalidade do pai, ele pensa, me alegro com a partida e me estresso com a volta. Por quê? Porque quanto mais filho fora, para quem não alcançou a mentalidade do pai, é mais espaço para ele. Perfeito. Isso é o que a gente vê hoje em dia. A galera se alegra com a partida e se estressa com a volta, porque ele pensa, chegou mais um filho. Tô perdendo espaço. Se ele for muito bom, eu perco a evidência. Vou dividir a cadeira. Olha a mentalidade, olha a mentalidade de quem não alcançou a mentalidade do pai. Sempre vai ter uma mentalidade medíocre e se importar com espaço, com posição de destaque. E tá na casa do pai não é isso, cara. Exatamente. Tá na casa do pai é ter um coração voluntário, é servir, é amar o irmão. Perfeito. Tem gente se alegrando com a partida e se estressando com a volta porque não alcançou a mentalidade. É disputa, igual você falou. Disputa, exatamente. É igual aquele lance de Estevão, né? Estevão, enquanto Estevão pregava, a Bíblia diz que se levantou alguns irmãos de outras sinagogas e começavam a disputar. O texto é enfático em dizer que eles disputavam com Estevão. E aí tem a diferença do que Estevão carregava. O texto diz que eles não podiam suportar a sabedoria e o espírito com que ele pregava, com que ele falava. Quem disputa é porque não tem o espírito. Quem tem o espírito não precisa se preocupar com isso. E você pode perceber que quem disputa, ou a disputa sempre é criada dentro de uma mente doente. Perfeito. Somente uma mente doentia vai iniciar uma disputa onde não existe. Porque normalmente é assim, a pessoa acha que todo mundo está disputando com ele, está disputando sozinho. Exatamente. Narcisista. Não é narciso, é narcisista. Eu vou te falar, pegou mestre, bem. Tira o tacto dele. Narciso. Eu sou narciso, mas não sou narcisista, gente. Deixando bem claro. Eu vou te falar, mano, um negócio que eu acho que eu percebo também nesse texto de João 5, que eu vejo ser bem peculiar, é isso. Eles estão em Betesda, que é a casa da misericórdia, só que eu digo que a casa da misericórdia foi tomada pelo ambiente de disputa. Por quê? Porque a proposta é o primeiro que vai, o primeiro que desce, o primeiro que chega. Isso automaticamente é como fosse um grito, foi dada a largada. Aí você vai ver que tem gente que vai começar a se degladiar por causa de uma vaga. Exato, tem gente que vai começar a se degladiar pensando, eu preciso chegar primeiro. Vai perder princípio. Vai perder princípio. Vai partir para ilegalidade. Exato. Exatamente. Porque o cara tá preocupado com o quê? Trapaça também, né, pastor? Tá preocupado com lugar de destaque com medalha de ouro. Lugar de destaque medalha de ouro. E casa do pai não é isso, cara. É aí que você percebe, porque existe uma diferença do maldoso pro maquiavélico. O maldoso é aquele que faz uma maldade acidentalmente, devido a alguma coisa que aconteceu. A pessoa está no trânsito, foi fechada e ficou revoltada e tem aquele momento de discussão. A pessoa maldosa. O maquiavélico é aquele que planeja o mal que vai executar com riqueza de detalhes. Sim. É a diferença, maldoso e maquiavélico. Agora, pegando uma parte do que o Fernando falou, sobre a questão do filho pródigo, de retornar, eu tive uma experiência um tempo atrás um pouco desagradável com isso. Cara, e foi tão confrontante para mim, como pregador, que se você perguntasse para mim, pastor, fala uma experiência que você passou na pregação. Eu ia perguntar isso agora. Que te marcou. Então nós estamos na mesma visão. Foi numa igreja, eu preguei, não vou falar qual é o lugar, porque esse assunto repercutiu muito. E eu preguei, né, cara? Cara, e quando você prega, você tem um objetivo de fazer o apelo no final da pregação para que as almas venham. E o que acontece? Quando as pessoas vêm aceitando a Jesus na pregação, a igreja se alegra, não é assim? Vem a primeira alma, cara, na minha igreja a gente faz festa. A gente vai regozijando, sim. Poxa, uma alma tá vindo, aí vieram as almas. Mentalidade do pai. É, mentalidade do pai. Todo mundo se alegrando. Só que por último, cara, eu percebi que o último rapaz que veio, ele veio meio se arrastando, mas conseguiu chegar na frente para aceitar Jesus. A igreja, em vez de se alegrar, como estava se alegrando com os outros, ela foi tomada por um choro. Um choro. Mas não é aquele chorar não, cara, normal não, é aquele chorar da alma. Você já sentiu aquele choro? Cara, tinha gente na igreja, tipo que ruivando, fazendo aquele barulho. Foi algo que eu fiquei muito confrontado.
Todo mundo aceitou Jesus, a igreja se alegrou, mas esse rapaz, a igreja foi tomada por esse sentimento de tristeza. Não sei se era tristeza, mas era um sentimento diferente. Aí fiz a oração, as pessoas fizeram aquela confissão de fé, né, aceitando a Jesus. Aí fui para a sala de recepção e o obreiro que me convidou, eu fui abordá-lo. Falei, cara, eu não entendi. Me explica o que aconteceu ali. Todo mundo que aceitou Jesus, a igreja se alegrou. Esse rapaz, a igreja foi tomada por esse sentimento de choro. Aí falou assim, pastor, esse rapaz que aceitou Jesus por último, ele era amigo do filho da pastora dessa igreja. E os dois entraram para a vida errada e esse rapaz matou o filho da própria pastora. Meu Deus. E agora ele está aceitando a Jesus na igreja da pastora que ele matou o filho. E agora, essa mulher de Deus, ela vai cuidar de alguém que trouxe a maior dor para o seu coração. Uma dor irreversível. Vocês não são pais ainda não, são? Mas eu sou. Cara, não existe um amor maior do que um pai para um filho. Não existe. Por isso que Deus é declarado como pai. Porque é um amor dimensional. Engloba tudo. Então essa mulher, ela pode viver mais 50 anos. Ela nunca vai esquecer dessa dor que esse rapaz trouxe. E agora, como mulher de Deus, ela vai ter a obrigação de cuidar de alguém que trouxe a sua maior ferida, a sua maior dor. Meu Deus. E a pergunta que eu fiz quando ele falou comigo foi, cara, esse rapaz poderia ter se convertido em qualquer outra igreja. E a gente quer que se converta mesmo. Sim. Na igreja tem ex-bandido, ex-assassino, tem ex-mentiroso, tem de tudo. A gente quer que a pessoa se converta, mas nessa igreja, imagina esse rapaz desenvolvendo o ministério, daqui a pouco sendo consagrado pela pastora, sendo levantado a diácono. Daqui a pouco pode ser até o vice-presidente da igreja. Imagina ela sentada do lado da pessoa que matou seu próprio filho. Meu Deus. Gente, é algo sério, mas isso é de fato o verdadeiro evangelho. O evangelho não está cercado de pessoas que te amam. Às vezes você vai estar cercado de lobos devoradores. E você vai ser maduro o suficiente para lidar com esse tipo de gente. Meu Jesus. Porque tem gente... Não é qualquer um. Irmão. Não é qualquer um. Cara, você tem que ser Irmão, muito espiritual ao nível máximo para viver o que essa mulher está vivendo. Tem que crer, irmão. Crer na palavra do evangelho, crer naquilo que Jesus pregou, porque... Meu Deus. Eu não consigo imaginar, irmão. Nem eu, varão. Pastor, eu não consigo imaginar. Nem eu. Mas que bom que a pastora tem essa mentalidade de... Mas a dor dela nunca vai ser sarada. Nunca vai cessar. Nunca Até vai passar anos. Até porque tem um agente ali que tá lembrando ela todo o tempo. O tempo todo. Ela tá pregando e na frente dela tá essa pessoa. Jesus. Mano, a gente tem que caminhar. Agora. Vamos caminhar. Antes de caminhar, eu tenho um recado pra você. Deixe ir. Quando Deus tirar alguém da sua vida, deixa que vá. Tem pessoas que não vai conseguir ocupar um lugar de destaque no seu propósito. Tem gente que não vai poder participar daquilo que Deus tem pra você. Quando Jesus foi curar a filha de Jairo, Jesus primeiro pediu para que todos os que estavam dentro de casa saíssem. Porque o que ele tinha para fazer lá dentro, talvez aquelas pessoas não entenderiam, não acreditariam. Deus está dizendo para você que tem pessoas que estão contigo hoje, que muito provavelmente não cabem naquilo que ele tem para você amanhã. Então, antes de chorar uma saída, entenda, se saiu, foi porque Deus tirou. Porque o que Deus tem para você amanhã é muito grande. E não cabe pessoas que não acreditam, tá bom? Isso pode mudar a sua vida. Que Deus te abençoe. Finaliza pra gente aí. Galera, primeiramente eu quero agradecer ao pastor Lucas Narciso. Pastor, brigadão, tá? Eu que agradeço. Você ter tirado um tempo aí na tua agenda. Foi muito honroso para mim. Lá de Nilópolis, se deslocado para cá e ter nos dado essa mentoria gratuita, tá? Pra gente, tanto pra gente quanto pra quem tá em casa. Muito obrigado. Espero em Cristo poder ir lá no dia 6. 6 de julho. 6 de julho poder ouvir o Senhor. Vai ser muito gratificante. Faço das palavras do Fernando as minhas, como todos os finais de podcast. É um prazer imenso, pastor, receber o senhor aqui, sua esposa. Muito bom ter esse tempo de qualidade de aprendizagem com o senhor, porque foi uma aula ao vivo e grátis aqui. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe o senhor, sua casa, todo o seu ministério. E espero poder receber o senhor aqui novamente a qualquer dia aí, qualquer disponibilidade que o senhor tiver. Receber o senhor aqui para aprender um pouco mais. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Com certeza. Obrigado, gente.
Foi uma benção. Ó, e outra Amém. coisa, se o senhor quiser gravar algum tipo de material, eu quero montar um curso, uma mentoria, preciso gravar um material aqui, ó. Já temos. Eu já tô vendo aqui. Entendeu? Gente, vocês não têm noção do que é esse estúdio. Eu já fui em muito podcast e aqui é diferenciado. Então Tá. aproveita aí, ó. Cara, climatizado, um ambiente confortável, tudo de qualidade. Irmão, Ó, você tem noção? Eu tenho uns projetos aí, só que eu ainda não vou revelar, porque tem uns caras que gostam. gente, é só vocês vindo aqui para ver o profissionalismo. Tem Engalfinhar a ideia dos outros, eu não vou lobos soltar. devoradores, como o pastor disse aí, querendo pegar os projetos dos outros. Irmão, todo convidado que vem valida. Você tem noção? Todo convidado que vem valida. Não é TechPix, Qual é? Calma não aí. é 7 Calma aí, Plus, cara, calma aí. não é Pocket, não, pô. Não é Xiaomi. Não é, não é. Aí não. É o melhor estúdio do Brasil. Corre pra cá. Fernando fica desesperado comigo. Que é isso, cara? Entendeu? Então, ó, você que precisa gravar o seu conteúdo 905, inclusive, a gente tem um evento aí pra cobrir, né? Já sabe. Eu tô falando ao vivo, mano, porque depois não tem como tu voltar atrás. Se apertar a mão. Ouviu, né, agora Lomeu? já é. Então, enfim. Falou meu pensando que é velho. Assumir um compromisso público, varão. Ó o Lomeu tentando lembrar. Tá tentando... É muito evento. Gente, então é isso, mano. Encerramos? Encerramos. Pastor, tem alguma palavra que o senhor queira deixar? Algum direcionamento pra essa galera? Só pra gente ter o corte final, pra gente terminar o programa? Gente, então, tudo que foi falado aqui, coloca em prática, tá bom? Porque foi instruções de alguém que sofreu muito para passar isso aqui. Pega isso como prática, assuma a sua postura, a sua real identidade e vá cumprir o seu propósito. Você vai viver 120 anos aqui na Terra. Se você não realizar o seu propósito, você vai apenas existir e não vai deixar um legado para a próxima geração. Não é apenas fazer um sucesso momentâneo, mas é você iniciar algo que as pessoas vão dar continuidade. Isso é legado. Tá bom? Deus abençoe. Thank you, Vero. Tamo junto. Mates. Posso? Pode. Gente, todo final de podcast, eu sei que você assiste até o final, a gente precisa dizer que esse podcast ele só tem um propósito, tem um intuito. Levar a palavra de Deus para dentro da sua casa, o evangelho de Jesus para aquele que precisa. Você que é crente, permaneça crente no Senhor, porque a vinda está muito próxima. Você que não é, aceite a Jesus como seu Salvador, porque Ele te ama, Ele quer te salvar e o seu nome tem que ser escrito no livro da vida. Quando Jesus voltar, eu vou ficar muito triste se eu estiver no céu e não te ver lá. Ou se você for e me deixar para trás. Então o que a gente faz? A gente dá a mão, sobe junto e adora o Senhor durante toda a eternidade no céu, tá bom? Esse é o Firecast, o podcast que tem um novo conceito de conversa há 11 meses já. E mês que vem, 1 ano, sempre. Pra honra e glória de Jesus. Deus te abençoe. Muito obrigado. Tamo junto! Fui! Beijo.